Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal, a mais um episódio da nossa série Vivências de Lutos em Anime. Hoje trago para vocês a história de Elfen Lied, um dos meus mangás favoritos, que conheci inicialmente enquanto anime, ainda ao tempo da minha graduação em psicologia, e que foi também uma das experiências mais traumáticas desde o início da minha iniciação, da minha caminhada, por assim dizer, dentro da literatura pop japonesa. Porque, basicamente, a história é bastante pesada, é uma história bastante cruel, e se trata de uma garota com poderes mutantes, que é a chamada Eva mitocondrial de uma nova espécie, de uma raça destinada a exterminar e substituir os Homo sapiens da face do planeta, dando início a uma nova civilização do chamado Homo dicórnios, que basicamente seria homem de dois chifres. A denominação se deveria ao fato de a referida garota ter dois chifres muito parecidos com orelhas de gato, possuir também uma glândula pineal do tamanho de um ovo, quando no caso dos Homo sapiens a glândula pineal nossa é basicamente do tamanho de uma ervilha, e de possuir braços invisíveis, os vetores, que podem se mover na velocidade da luz e dilacerar coisas como se fossem lâminas à base de diamante. Então, juntem todos esses elementos, imaginem o tamanho do poder que essa garota tinha e o que isso não trouxe para ela. Para começo de conversa, Lucy é o nome com que ela é apresentada logo na série, isso tanto no anime quanto no mangá. O mangá vai ter outros desdobramentos, mas a análise que farei aqui vai tomar como base principalmente o anime. E se trata do seguinte: Lucy é também o nome exatamente da Australopithecus afarensis, que é considerado basicamente o tronco da nossa espécie do Homo sapiens. Por isso o nome que também foi dado a ela, não somente pelo autor, o Lin Okamoto, quase eu me esqueço agora do nome, como também pelos próprios personagens da história, por ser uma alusão óbvia à própria Australopithecus afarensis. Mas o fato é que Lucy tem uma trajetória horrível, ela escapa do laboratório onde era mantida confinada, exposta a experimentos profundamente desumanos, um laboratório de pesquisas e de ciências da natureza. Ela escapa, promove uma grande carnificina, um grande banho de sangue para poder fugir da contenção, e acaba sendo baleada de raspão na cabeça e cai no oceano, porque o laboratório se localizava numa ilha, em alto mar. E quando é levada para a costa, ela acorda sem a menor lembrança de quem ela é, o que era e o que está fazendo. Ela é acolhida por um casal de adolescentes que se encontrava de passagem por ali, a levam para casa e ela praticamente não fala. A única coisa que ela consegue proferir é a palavra Niu, uma coisa inclusive muito parecida com a sonoridade de um gato miando, diga-se de passagem. Mas o fato é que existe uma relação pretérita entre Lucy, que passa a ser chamada de Niu por motivos óbvios, porque é a única coisa que ela diz até então, e ela apresenta uma mentalidade de uma criança de poucos anos ou meses de idade, passa a conviver com um casal adotado por eles, e é chamada de Niu exatamente pelo fato de ser a palavra que ela repete o tempo inteiro. E vai se revelar com o passar do tempo que existe uma relação pregressa entre Kouta e Lucy. Kouta, que é exatamente um dos membros do casal, que é composto por Kouta e Yuka, sua prima, que se conhecem até desde tenra idade, não somente pela questão de serem parentes, mas porque Yuka nutre uma paixão enorme por Kouta. Kouta até gosta dela, mas só que há um pequeno problema. Kouta tem um grande lapso de memória no que se refere à sua infância. E é exatamente aí que começa a correlação entre ele e Lucy. De que forma? Lucy e Kouta se conheceram quando ambos tinham na faixa de seus 6, 7 anos, aproximadamente. Kouta se encontrava de férias na cidade de Kamakura, onde Lucy cresceu e foi criada. Na verdade, ela tem uma história profundamente dolorosa,
Isso que vou trazer agora consta mais do mangá. O anime não teve como aprofundar mais essa questão, porque o anime ficou bastante curto. Foi produzido ainda antes de o mangá chegar a termo. E traz exatamente o seguinte: Lucy foi deixada na floresta nua, sem uma fralda. Foi acolhida por um orfanato, mas sempre foi vista com desconfiança e com reserva, até pelas cuidadoras, pela questão das protuberâncias dos chifres. E foi sempre hostilizada pelas demais crianças e ela não sabia como reagir a isso. Ela não se sentia acolhida, não se sentia amada. A única criatura com quem ela conseguia realmente ter um vínculo de amizade era um cãozinho, um filhote, que andava na floresta, com quem ela dividia a própria comida. E aconteceu que simplesmente as crianças que torturavam ela no orfanato capturaram o animal, mataram na frente dela. Por essa época ela já estava começando a descobrir os seus poderes enquanto unicórnios e, tomada pelo horror e pela revolta diante de uma situação tão monstruosa, ela libera os poderes e massacra todos os agressores. Em seguida ela foge, ela desaparece do orfanato. Para todos os efeitos, o que aconteceu foi um atentado, foi a invasão de um serial killer que matou crianças e todo mundo fica em desespero na cidade, até porque a posteriori ela vai começar a invadir casas para conseguir ter um lugar onde dormir e comer, e se espalha na região de Kamakura que há um assassino em série à solta matando pessoas, que ele começou pelo orfanato, que a polícia não tem pistas com relação a isso. Acontece que Kouta, que estava de passeio pela floresta, se depara com ela pouco depois de sepultar o corpo do cãozinho, onde ele sempre ia se encontrar com ela. É lá que eles se encontram, começam a fazer uma amizade, ele se aproxima dela, a contragosto da própria Lucy, diga-se de passagem, que com apenas 6 anos de idade já estava suficientemente traumatizada com a espécie humana para não querer vínculo com mais ninguém. Mas Kouta insiste e consegue quebrar a carapaça de frieza dela, e ela começa a realmente ter um sentimento de maior aproximação, de maior carinho, de maior afeição por ele. O problema vem agora. O último dia de Kouta em Kamakura é exatamente a noite do festival de verão. E ele iria acompanhando a sua prima Yuka. Lucy pede a ele informação, queria saber se ele iria com alguém, se ela não poderia acompanhá-lo. Ele disse que já tem uma pessoa que vai acompanhá-lo. Ela pergunta se é um menino ou uma menina. E aí Kouta toma a decisão mais infeliz de sua vida, que é exatamente a de dizer que é um menino, perdão. Porque ele achou que se dissesse que ela não ia magoar ela. E ela acreditou, né? Quando chega lá para querer se despedir dele, ela se depara com a cena de Yuka abraçando Kouta. Agora vocês imaginem o que é uma garota com mutações, com já uma certa predisposição à própria questão da psicose, dentro da estrutura, enquanto uma questão mais estrutural, por assim dizer, se deparar com uma mentira, com uma traição, ela que já tinha todo esse histórico de violência, de desrespeito, de faltarem ao respeito com a confiança dela, a única pessoa a quem ela tinha um laivo de afeição mente para ela. E o que acontece? Ela surta, ela mata um monte de gente no festival, acaba que isso consequentemente interrompe o evento. Kouta regressa com o pai e a irmã às pressas para Tóquio no trem noturno. Lucy ainda testemunha a despedida dos dois à distância, de Kouta e de Yuka. Ela entra no trem e mata a irmã de Kouta e o pai na frente dele. Agora vocês imaginem o que é uma criança de 6 anos testemunhar a morte da irmã e do pai de forma brutal, e não é qualquer tipo de morte. A morte de um ente querido em circunstâncias abruptas já é uma coisa chocante, e nas circunstâncias em que acontece, com mutilação e decapitação, ainda é muito mais bárbaro. Kouta se desespera, e isso ainda fica mais terrível porque a gente está falando de uma pessoa com quem ele tinha identificação, com quem ele tinha afinidade, a pessoa de quem ele gostava. E Lucy ainda dá sinais de que vai querer matar Yuka também. É quando ele reage, se agarra com ela, ele se engalfinha lutando. Ele começa a bater com ela, com a cabeça dela contra o piso, para que ela pare com aquilo, e ela acaba meio que voltando a si e se dando conta do que fez. E ali ela tem pela primeira vez um laivo de remorso por ter tirado a vida de alguém. Até então isso para ela era uma coisa meio corriqueira.
E esse laivo de remorso vai ser o gatilho para o que vai acontecer agora. Voltando para o tempo presente, depois de tudo que aconteceu, Kouta passou um tempo hospitalizado, ele não conseguiu de forma alguma lembrar em totalidade o que havia acontecido, que tinha causado a morte do pai e da irmã. Ele acabou inconscientemente elaborando outras memórias, de que o pai morreu num acidente de carro, que a irmã sofreu sequelas, ficou hospitalizada e morreu internada. Porque para a cabeça de uma criança de 6 anos de idade elaborar uma morte traumática e monstruosa, grotesca como foi, dos seus entes mais queridos, é insuportável. Ele elaborou tudo isso porque foi a maneira que inconscientemente ele conseguiu para poder levar a vida adiante. Problema é que isso cria também um hiato muito grande entre a infância e esse final de adolescência. Isso cria um lapso muito grande também na relação dele com Yuka, que o tempo inteiro quer que ele testemunhe que tem afeto por ela, que corresponda ao que ela sente por ele. Ela sente que há um sentimento em comum entre eles, mas que Kouta não consegue lembrar. E, em dado momento, quando o laboratório consegue encurralar Lucy, ela ainda, com a sua personalidade intermediária, a Niu, ela acaba matando, diante de Kouta, uma das pesquisadoras do laboratório que estava à frente da operação para resgatá-la. E não é só matar, ela mata da mesma forma que matou Kanai, a irmã de Kouta, 10 anos antes. Aí Kouta simplesmente tem um estalo terrível do que aconteceu no passado. Aí ele se dá conta de que a semelhança que detectou nela a princípio, e ao longo da história do anime vão ter momentos em que ele vai ter pré-insights de que conhece a personagem, aí tudo vai se fazer claro. Ele interroga ela porque ela está fazendo aquilo, o que é que está acontecendo, e ela tenta desconversar. Ela consegue escapar, fugindo de mais um sujeito que queria matá-la, porque infelizmente o que não falta na história é barbaridade e brutalidade, nem sempre tão gratuita assim. Ela consegue se livrar do cara que queria pegá-la, volta até onde está Kouta e os dois conversam. E aí ela pede perdão a ele pelo que tinha feito, dizendo que foi a única vez em toda a vida horrível que ela teve que aconteceram duas coisas. Primeiro, os únicos dias felizes que ela teve foram ao lado dele, aqueles dias em que eles brincaram quando eram crianças. Segundo, que a única vez em que ela se deu conta de que havia cometido algo bárbaro e que lhe causou culpa foi quando ela matou o pai e a irmã de Kouta. E ela acrescenta: eu nunca me perdoei por ter feito isso. Eu vivi até hoje só para poder te pedir perdão. E eu sei que não há nada que eu faça, nem que eu diga, que possa compensar o que eu causei a você. Kouta só está ouvindo. Ela faz menção de ir embora. E nesse exatíssimo momento ele vai, abraça-se com ela, ela se surpreende com essa atitude. Peraí, eu acabei de dizer que eu matei só com ele, porque e a resposta de Kouta antecede uma série que eu considero uma das mais fantásticas dos animes que já pude acompanhar até hoje. Eu costumo inclusive dizer que o final de Elfen Lied é algo único nas narrativas do gênero. Ele diz que... Aliás, vou tentar reproduzir aqui o que ele coloca. A resposta de Kouta é: não me peça para explicar. Eu não vou conseguir. Você matou meu pai e matou minha irmã. Eu nunca vou te perdoar por isso. Eu não posso deixar que você parta sabendo que você pode matar mais gente. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero dar um basta em tanto horror. E se prepare para o que vem agora. Que isso eu considerei particularmente, acho que uma das frases mais devastadoras de um final de anime, que é quando ele coloca exatamente o seguinte: além disso, eu amei aquela garotinha de olhos tristes com quem eu brinquei quando era criança, da mesma forma como eu amei Niu. Niu é exatamente a personalidade que ela assumia quando ela estava desacordada. E aí ela se desarma completamente. Ela se desarma, ela o beija. É uma coisa que ninguém esperava realmente que acontecesse, e eles se despedem. E eu acho fantástico exatamente nesse ponto duas coisas. Primeiro, que é um momento de acerto de contas,
de se colocar os pingos nos is, e é também um momento em que, mesmo diante do trauma, do horror da coisa, fica evidente que o trauma nem sempre está isento de amor. No caso de Pouta, a gente tem exatamente isso. Talvez um dos principais motivos que potencializaram esse lapso, além de todo o horror do acontecido, tenha sido exatamente o fato de que isso foi perpetrado por uma pessoa que ele amava. Considerem o quanto isso é intolerável. E fiquem atentos a isso, porque na próxima série que a gente vai iniciar aqui no canal, vamos trazer outra situação na qual o luto traumático vem exatamente por conta da mão de quem causa a morte. E é de alguém que é caro, de alguém que é importante demais. Então talvez tenha sido exatamente isso também que tornou ainda 1000 vezes mais traumático e mais repugnante para a Pouta a possibilidade de poder sustentar essa memória até então. De perceber que a morte do pai e da irmã foi causada por alguém que ele amava. Isso na cabeça de uma criança de seus 6 anos, muito possivelmente viria a se elaborar basicamente da seguinte forma: a culpa é minha. Se eu não tivesse me envolvido com ela, nada disso estaria acontecendo. E haja tempo para conseguir realmente se chegar à percepção de que não é bem assim, não se teve culpa pelo acontecido, você não tinha como saber o que ia acontecer. Afinal de contas, a gente está falando sim de 2 crianças que se conheceram, de escolhas equivocadas que acabaram trazendo consequências terríveis e traumáticas, mas que, ao chegar à fase adulta, foi necessário também esse ajuste de contas, esse encontro, esse reencontro com o passado, a fim de que se pudesse colocar os pingos nos is. E talvez uma das lições mais fantásticas de Elfen também seja exatamente a seguinte: o amor é sempre maior do que o perdão, porque às vezes a gente ama, mas nem sempre isso significa que a gente possa perdoar. Da mesma forma que nem sempre o fato de a gente perdoar é sinônimo necessariamente de amar ou de esquecer. Afinal de contas, perdão não é amnésia nem Alzheimer. Se achou interessante o nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like ou dislike também se não tiver gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Semana que vem, vamos dar continuidade à série e com mais conteúdo chegando por aí.